No dia 14 de julho, comemoramos o Dia da Liberdade de Pensamento. Nesse vídeo, vamos conversar sobre esse tema, sobre a diferença entre liberdade de pensamento e liberdade de manifestação do pensamento e explicar qual a relação do tema com a democracia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 18, determina que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E a nossa Constituição, a Constituição de 88, afirma esse direito através do seu artigo 5º, inciso 4º, onde está determinado que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa o artigo 18 sobre liberdade de pensamento com o artigo 19, onde afirma que todos têm direito à liberdade de opinião e expressão sem interferências. Notem que se a gente presta bastante atenção na definição da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo da nossa Constituição, percebemos que eles têm textos ligeiramente diferentes, mas que no fundo, do ponto de vista prático, os resultados são os mesmos. Essa diferença se deve ao fato de que a Constituição subentende o que é liberdade de pensamento, subentende que a liberdade de pensamento está dada uma vez que existe a liberdade de manifestação desse pensamento. Mas essas duas coisas são direitos diferentes. A Constituição, ao assegurar a liberdade de manifestação do pensamento, ela está, de certa forma, assegurando a liberdade de pensamento. Como eu falei, está subentendida. Nenhum Estado pode entrar dentro da cabeça de alguém e condenar ele por ter pensado algo. A Constituição também assegura a liberdade de manifestação de pensamento. Mas aqui, como todas as liberdades, elas têm limitações na liberdade do outro. Notem que o texto constitucional afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa é a primeira limitação da liberdade de pensamento. Ou seja, qualquer pessoa pode manifestar livremente o seu pensamento, mas é preciso identificar quem está manifestando tal pensamento. O que implica que quem manifesta um pensamento tem responsabilidade sobre o mesmo. A Constituição e as leis nacionais também limitam a liberdade de manifestação pelo regramento jurídico, o que significa que nenhuma manifestação de pensamento pode ir contra as leis. Imagina um indivíduo que manifesta um pensamento racista ou homofóbico. Como racismo e homofobia são crimes previstos pelo Código Penal, essa pessoa pode ser responsabilizada criminalmente pela sua manifestação. É preciso destacar que a nossa Constituição determina que liberdade de manifestação pode se dar através da expressão verbal, pela fala, através da expressão corporal, ou mesmo através da expressão simbólica. Isso significa que a gente pode se manifestar de várias formas, por meio da palavra, através do nosso corpo, através de símbolos, em roupas e vestimentas, por exemplo, ou em bandeiras e outros tipos de símbolos. Mas todas essas manifestações implicam em responsabilidade. A gente é livre para se manifestar, mas as diferentes formas de manifestação precisam sempre respeitar as leis. Nossa liberdade é limitada pela liberdade do outro, de não ser ofendido, de não sofrer injúria. No Brasil, as leis proíbem a discriminação por raça, orientação sexual ou classe social, o que é o mesmo que afirmar que não podemos manifestar um pensamento discriminatório, seja de forma verbal, corporal ou simbólica. Também não podemos nos manifestar ofendendo a honra ou a imagem de outra pessoa, ou mesmo usando símbolos que façam apologia ao nazismo. Esses são os limites dados pelas leis. Obviamente existem outros limites, esse vídeo não vai exaurir todos eles, mas é importante destacar que esses limites têm um objetivo, o objetivo de garantir a liberdade dos outros e de garantir a convivência em sociedade. A liberdade de expressão ou de manifestação do pensamento está diretamente ligada à ideia de democracia.
Quando a gente vai avaliar se um país é democrático ou não, esse é um dos critérios que a gente usa nessa avaliação. Ou seja, não existe democracia sem o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Isso porque é a liberdade de pensamento que garante a expressão política, que garante que você vai ter liberdade para decidir quem vai ser seu candidato nas próximas eleições. Essa liberdade que garante que você possa se organizar, seja na associação do seu bairro, seja dentro de um partido político. E, acima de tudo, é a liberdade que garante que a imprensa vai ser livre para noticiar, mesmo que a notícia seja crítica ao governo. No Brasil, em períodos de governos autoritários, essa liberdade foi cerceada. Durante o Estado Novo, por exemplo, a Constituição limitava manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes. Ela também realizava censura prévia dos veículos de comunicação. O mesmo aconteceu durante o regime militar, primeiramente na forma de violência contra quem se expressasse contra o Estado, e, em especial entre o golpe e o ato institucional número 5, que foi feito em 68, entre 1964, quando aconteceu o golpe militar, e 1968, quando aconteceu o ato institucional número 5, o famoso AI-5, donos de jornais foram presos, jornais de esquerda foram depredados, a propaganda do governo foi direcionada para aqueles meios de comunicação que defendiam o governo. Também era comum que os editores e jornalistas recebessem telefonemas e bilhetinhos ameaçadores. Além do que a gente já sabe, das prisões e do desaparecimento de muitos dos opositores do regime. Mas foi depois de 68, depois da instituição do ato institucional número 5, que a liberdade de expressão ou o cerceamento da liberdade de expressão teve o seu auge, com a suspensão das liberdades individuais, que permitiram também a regulamentação de atos prévios de censura aos meios de comunicação. E estavam sujeitos a esse tipo de censura não só os jornais, as revistas, mas também as novelas, as novelas e os programas de televisão, programas de humor e assim vai. Como a gente consegue perceber por esse vídeo curtinho, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são inseparáveis dos regimes democráticos. E em tempos de polarização política, em ataques constantes à democracia, não custa lembrar que esses direitos, o direito da liberdade de expressão, foi conquistado com muita luta. E que, como todo direito, ele implica em responsabilidade com o próximo.